Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre suinocultura mineira. Vamos conversar então com um consultor de mercado da ASENG, a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Então, Alvimar Jales, seja muito bem-vindo aqui com a gente para trazer as informações do que está acontecendo nesse mercado. Ei, Letícia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas e a suinocultura brasileira. Alvimar, queria começar perguntando para você que quem está acostumado a acompanhar no Notícias Agrícolas toda quinta-feira, o giro de preços da suinocultura independente, tem notado que há muitas semanas a gente vê o preço tendo pouquíssimas variações, e isso não se restringe a Minas Gerais, a gente vê São Paulo tendo essa realidade, Santa Catarina tendo essa realidade de variações muito pontuais ou às vezes estabilidade por várias semanas consecutivas. O que está trazendo essa lateralização para o mercado, Alvimar? Letícia, acredito não, né? É o equilíbrio entre a oferta e a procura. Por quê? Porque o mercado é muito maior do que todos nós, né? É muito maior do que qualquer agente individual. E quando ele fica tanto tempo assim, isso é um sintoma inequívoco de equilíbrio. E pegando a sua pergunta, eu vou usar um exemplo que a gente tem conversado esses dias sobre isso. Que você tem o preço do suíno, né, o suíno vivo, e a gente tem logo ali o preço da indústria, que é a carcaça como referência. É claro que a indústria tem cortes, tem, né, produtos embutidos, mas como referência, o preço da carcaça, aí eu vou contar para você e para todos que nos escutam. Desde 30 de março, ele se mantém numa referência de 9,50, tá certo? E por que que ele está nessa referência? Por causa desse equilíbrio que nós estamos dizendo, né? Se ele estivesse ofertado, este preço teria caído, teria derretido. Se ele estivesse enxuto, tivesse a oferta de carne suína estivesse escassa, ele teria subido. Isso é inexorável, isso é muito maior do que todo mundo, muito maior que a minha opinião, muito maior que o debate de qualquer quinta-feira, muito maior que a declaração de qualquer presidente de associação, muito maior que tudo. Então, quando você olha para o mercado, você encontra lá mais de 50 dias de estabilidade, né? E eu diria para você que continue enxergando mais tempo de estabilidade aí. E, Alvimar, a pergunta que me fica é, a gente tem esse equilíbrio, então, se formando, mas o que é que vem acompanhando o quê? A gente vê a produção se ajustando a uma demanda ou a gente vê a demanda melhorando e conseguindo absorver essa produção? O que é que quem está correndo atrás de quem aí? Excelente pergunta, Letícia. E você me faz lembrar uma frase. O autor, né, é um autor estrangeiro, não consigo lembrar aqui agora, mas a frase ela ficou na minha cabeça, você me despertou. E ele fala mais ou menos o seguinte: você definir na formação de preço se quem é responsável pelo preço é a oferta ou é a demanda, é como você dizer que numa tesoura cortando o papel, qual das lâminas está fazendo isso, né? Então é uma brincadeira, uma metáfora, mas na verdade andam completamente juntas, completamente emparelhadas, né? Completamente ligadas. Mas a pergunta é boa, sim, a sua provocação faz todo sentido. Se é que eu posso classificar alguma coisa, mas vou classificar dando uma opinião humilde, sem a pretensão de ser dono dessa verdade, eu diria que é a demanda, tá certo? Porque nós temos uma oferta que não se enxuga na prática. Ela diminui a velocidade de crescimento, mas é uma velocidade de crescimento que é usual no mercado comparar com o mesmo período do ano anterior. Vai lá e dá uma olhadinha no ano anterior, o nível da produção que estava. Então, a gente crescer 1,5% em cima daquele nível, né, é de sinal que a gente continua aumentando a oferta. E por que que nós encontramos um equilíbrio? Encontramos um equilíbrio que eu acredito que essa demanda está cada vez mais consolidada.
E quando a gente olha para os custos de produção, Alvimar, por muito tempo, por vários meses, e eu arrisco a dizer aí uns 27 meses, né, chutando, né, não consigo falar com exatidão, que a gente viu os custos de produção, principalmente quando a gente fala na alimentação dos animais, corroendo bastante a margem, principalmente do suinocultor independente. Agora a gente vê o preço desses insumos caindo, mas isso vai acabar refletindo na margem do produtor mais para frente, né? Porque vamos lembrar que é uma atividade de ciclo longo. O que a gente consegue enxergar num horizonte aí de 3, 4 meses, Alvimar, pensando na suinocultura independente e olhando aí para o mercado mineiro? Olha, Letícia, eu acho que o cenário é bom, justamente por isso que você está falando, né? É uma questão de custo. Hoje de manhã eu conversava com um suinocultor, colega nosso aqui, ele estava dando um exemplo extremamente prático. Alvimar, minha ração era 2,20, hoje ela é 1,80, tá certo? E aí, com isso, ele fez as contas da margem de lucro que ele estava tendo. É uma particularidade de Minas Gerais. Vamos considerar que tem outras regiões do Brasil que sofrem muito mais, porque os preços são menores. Mas esse suinocultor especificamente, ele tem domínio da própria atividade. Então, ele sabe exatamente aonde o calo lhe aperta, tá certo? E assim, essa questão do diminuição do custo também é solução. A suinocultura fala demais do preço, né? Eu diria que o debate, a suinocultura tem até um detalhe que não cabe aqui hoje, né? Esse debate do preço, Letícia, interdita um debate mais amplo da suinocultura, porque ela não sai do lugar, né? Ela tá sempre ali num desconforto com o próprio preço do produto e também sem cuidar, sem debater do ponto de vista de cadeia, do ponto de vista de associação, coisas que são tão importantes quanto isso, né? Mas então, assim, aonde que nós estamos? Contra todas as previsões, porque você pode me corrigir e me lembrar que determinado analista de mercado disse que nós íamos ter diminuição de custo de cereais nessa intensidade. Eu não me lembro, tá certo? Mas é um caminho, é a solução. Então, nós temos hoje na suinocultura uma estabilidade no preço com uma queda do custo de produção, que também é um caminho de solução, né? Talvez seja mais demorado, e aí a suinocultura se modificou em 20, 25 anos, porque, já, como disse, você disse muito bem dito, uma crise cavalar dessa dimensão teria produzido um ajuste de oferta muito significativo. E isso nós teríamos uma recuperação de preço forte, robusta. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque não houve enxugamento da produção. E ainda bem que se abriu uma janela, se abriu uma porta, né? Que é essa diminuição dos custos, e ela vem para valer, né, pessoal? Ela está aí, né? Ela está aí. E ela, você falou, ela demora mais ou menos, mas ela vai produzir efeitos positivos para a suinocultura, principalmente a suinocultura independente, né? E E, Alvimar... Letícia, mais Opa. um detalhe, né? Só para a gente aproveitar o gancho aí, né? Essas leis que regem o preço dos grãos são as mesmas leis que regem o preço das carnes, todas as carnes. Oferta, procura e as expectativas dos agentes da cadeia que aceleram compras ou recuam as compras de acordo com o que eles acreditam que vai acontecer no futuro. Então, a gente também tem que considerar que a gente precisa de analisar o próprio negócio nosso da mesma forma que a gente analisa milho e soja agora. Porque senão fica parecendo que o milho e soja funcionam sob leis de mercado e a suinocultura tem alguma coisa errada com ela porque o preço está errado. Não, não existe nada disso. Alvimar, tem uma questão também de uma parcela, né, dos suinocultores independentes acabarem comprando esses insumos da mão para a boca e nem sempre terem a condição de aproveitar esse bom momento de mercado, de ter ali um fundo de caixa que ele consiga se programar para fazer uma compra maior, aproveitando essa janela que você falou, essa porta que se escancarou aí de custos mais baixos, para poder surfar nessa onda por um pouquinho mais de tempo. Existe também esse problema, e é um problema estrutural, né, de falta de recurso para armazenamento, ou é um problema mais cultural? Pergunta de 1 milhão agora, hein?
Pergunta difícil, né? Não é simples. Olha só, é inquestionável que um prejuízo da dimensão que a suinocultura sofreu durante tanto tempo quanto você disse, ele realmente restringe essa questão. Ele queima caixa Uhum. do produtor, né? Então, isso é um fato. E como se resolve isso? Ou, vamos dizer, ou o produtor tem reserva ou ele tem acesso a financiamento, né? E aí depende, são condições muito individualizadas. Então, realmente é o que você disse. A suinocultura como um todo, se a gente considerar o sofrimento que ela teve recente, neste momento, ela está com menores condições de comprar esse insumo num preço menor. Agora, de alguma forma também, vamos considerar, até porque eu sei disso, exemplos práticos, suinoculturas que estavam caixa estão com milho caro no estoque, Uhum. tá certo? E o acaso favoreceu, de certa forma, aquele que não tinha caixa. Então, realmente são as contradições, né? É sempre positivo ter caixa, na maioria absoluta das vezes. Mas dessa vez foi o contrário. Agora, quando você fala de uma questão cultural e tudo, que é diferente do dinheiro, e aí você me lembrou, inclusive nós tivemos um debate muito construtivo, muito rico na Seng recente. Se é que você me permite, a Seng não é uma empresa, né? Está lá no site, no YouTube da Seng, um debate que nós tivemos com um grupo de suinocultores de Minas Gerais. E essa pauta foi muito bem tratada por eles. Eu participei, a Bianca estava lá, a gente fomos âncoras do bate-papo, mas foram eles que rolaram a bola. E isso foi dito com todas as letras por um dos participantes, e eu concordo demais com ele. Nós não sabemos operar mercado futuro. Uhum. Nós precisamos aprender. E ele está certo, porque uma coisa sou eu falar como consultor, você falar como jornalista. Outra coisa é o depoimento de quem está lá dentro da granja. Então, essa é uma oportunidade, vamos ser sinceros. Vamos lá, isso aí tem que analisar, né? Tem que fazer um disclaimer que a gente não está dando sugestão nenhuma, mas eu acredito que vão surgir momentos que vão permitir proteção em relação ao milho para 2024. Por quê? O milho está na lona e parece que hoje caiu mais ainda. Uhum. Será que ele vai ficar indefinidamente nesses preços baixos ou nós teremos janelas de proteção através de mecanismo de bolsa? Então, aí vai essa mescla da mudança, da procura por novas ferramentas, da procura por novas soluções, que é importante a gente estimular. Eu acho que eu dou uma contribuição à reflexão dos empresários, dos suinocultores, em buscar isso, principalmente em momentos que estão mais claros. Porque o que é o grande lance desse negócio, né? Seja de bolsa, seja do que for, né? A gente não sabe quando vai subir e quando vai cair. Mas no momento desse, a chance de cair mais aqui no curto prazo é baixa, né? Certo. Então, procurar uma consultoria, procurar um profissional qualificado para entender essas ferramentas de proteção, como o mercado futuro de grãos funciona e identificar essas janelas para poder fazer a compra no melhor momento, né, Alvimar? Isso, Letícia, é aquilo que você falou sobre a questão cultural, que ela é possível com menos dinheiro do que aquele que você gasta para encher o cinto. Tá certo. Alvimar, muito obrigada por trazer toda essa visão macro, inclusive, né, da gente pensar não só o preço do suíno em Minas Gerais, mas a gente trazer toda essa questão da demanda, da oferta, trazer essas perspectivas a respeito do custo de produção. Muito obrigada e você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Letícia, e eu também te agradeço a oportunidade da gente poder ter esse bate-papo aí. Você é sempre muito eficiente em fazer as perguntas certas para a gente, porque é muito importante a gente conversar muito além do preço, porque é isso que permite a gente buscar as melhores soluções lá para dentro da granja de cada um, tá? Eu te agradeço muito também a oportunidade.
Tá aí, estivemos com o Alvimar Jales, que é consultor de mercado da ASENG, a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, trazendo para a gente as informações a respeito da suinocultura mineira e um pouco também desse funcionamento do mercado, dessa atual situação, essa atual conjuntura que a suinocultura se encontra. A gente falou um pouco dos preços de Minas Gerais. Hoje o suíno independente em Minas Gerais até quinta-feira, quando vai ter uma nova negociação da Bolsa de Suínos Independentes, o preço está valendo então para cada animal R$ 7,00 o quilo. Esse preço, assim como em outros estados brasileiros que também operam, né, no mercado independente de suínos, não tem tido muitas alterações bruscas há várias semanas, arrisco dizer há alguns meses, né? A gente não tem muita mudança, picos de alta e nem vales de baixa. E segundo o Alvimar, essa estabilidade é um encontro entre oferta e a demanda, e ele arrisca dizer que é a oferta que vem melhorando em relação à demanda. Ele explica que a demanda ela não se enxugou, ela trabalha às vezes em alguns momentos um pouco mais lenta, às vezes um pouco mais ágil na oferta então de animais para abate, mas é a demanda que vem vindo então melhorando com esse escoamento e permitindo com que esses preços fiquem nessa lateralização, apesar de não terem aí reajustes positivos muito substanciais, mesmo a gente tendo visto, né, ao longo de mais de 20 meses uma crise na suinocultura brasileira. E o Alvimar ele conta também algumas questões a respeito de custos de produção, de que os suinocultores em geral, principalmente os independentes, falam muito da questão da compra de grãos e que precisam aprender a operar no mercado futuro, a entender como o mercado futuro de grãos funciona. A gente tem uma janela, ou como o próprio Alvimar disse, nesse momento, uma porta escancarada para a compra, né, de insumos que são essenciais para a ração dos suínos, que é o milho e a soja. Nesse momento, é claro, né, se a gente falou dessa crise de mais de 20 meses na suinocultura brasileira, obviamente o fundo de caixa desses suinocultores está corroído, mas é preciso então que o suinocultor ele consiga enxergar, né, essas movimentações de mercado, as próximas oportunidades que estão por vir para poder se programar. Mas de uma forma geral, o que o Alvimar traz para a gente é o seguinte: essa estabilidade que a gente vê no mercado de suínos, ela coloca a suinocultura brasileira com um posicionamento muito mais favorável quando a gente compara como, por exemplo, o mercado do frango ou o mercado do boi, que está tendo então essas oscilações. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.